9/10, hoje. Ontem eu fiz aquele vídeo sobre reflexões, né, de Israel e como tem imbecil falando coisas idiotas sobre a situação, porque agora todo mundo acha que sabe da história lá da Palestina, né? Bem, eu também falei sobre os absurdos que acontecem no Brasil. Tinha que ter uma lei no Brasil assim, que um político, quando falasse uma coisa bem idiota, bem imbecil, que comprovasse que a capacidade mental dele é reduzida, teria que ter um impeachment por incapacidade mental de raciocínio lógico. Devia ter uma lei assim, né? Mas não tem. Mas devia ter. Deixa eu falar assim para você ver quando uma pessoa desprovida de um intelecto assim um pouquinho mais sofisticado, ou até mesmo desenvolvido, quando ele fala alguma coisa, aí você vê absurdo, porque ele não consegue nem saber o que está falando. Você sabe que está essa guerra lá, e estão envolvendo os palestinos numa coisa que não tem nada a ver. Por quê? Porque é a mesma coisa que envolveu os moradores aqui da Rocinha, da favela, com a briga com os traficantes. É a mesma coisa. Os moradores estão lá, vítima dos caras que dominam, que é os traficantes ou os milicianos, seja lá o que for, depende da comunidade. A maioria dos trabalhadores lá não tem nada a ver com aquilo lá, são tudo trabalhadores. Mas os caras utilizam todo aquele espaço ali para dizer que são oprimidos, que estão lutando pela favela, os menos favorecidos, aquele papo furado. E você sabe que os traficantes têm dinheiro. Então, o Hamas é a mesma coisa lá. Eles se infiltram no território palestino só para fazer terrorismo, né? Porque você invadir um local e matar 260 pessoas numa festa assim do nada, não tem como classificar essa atitude como guerra. Isso inclusive, na realidade, se fosse uma guerra, seria crime de guerra. Você entendeu? Por exemplo, a Ucrânia lá e a Rússia estão brigando. Quando o Putin ataca um local que tem civis, ele já está respondendo, né, por vários crimes de guerra. Por quê? Porque numa guerra, a população civil tem que ser protegida. Ela não pode ser atacada, né, porque são civis, não tem nada a ver com a guerra. Tem que colocar os exércitos brigando, né? Pois o que esse pessoal fez foi atacar pessoas que estavam se divertindo, né? Os caras lá, tiro para tudo lá, mataram gente para caralho. Pois bem, mas aonde que está o absurdo da coisa? O absurdo da coisa, para você ver como uma pessoa não tem a mínima noção de história, nada. Nós temos aqui a cidade de Belém, Belém do Pará. Eu não sei quem é o prefeito, mas só sei que ele cometeu a maior atrocidade de raciocínio que alguém pode cometer achando que está ajudando. Por quê? Porque ele, assim, num arroubo de total falta de noção, ele falou que a cidade de Belém do Pará se alia à cidade de Belém da Palestina em prol dos oprimidos. Tá, tudo bem, tudo bem. Agora me diz uma coisa, Jesus nasceu aonde? Diz para mim onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Se eu não me engano, era lá não sei o que de Judá. Belém era na Judéia. E quem era o povo de Belém? Judeu. Dá para raciocinar a besteira que o cara falou? Tá lá Belém da Palestina, porque aquela terra que era Judéia, que era Jerusalém, que era a terra dos judeus da época, nos anos 70, Roma invadiu, destruiu tudo, pegou aquele povo, expulsou, proibiu de voltar, mudou o nome para Síria, Palestina. Não existia esse nome palestino, não existia esse nome, não existia, entendeu? E aí foi a Roma que colocou o nome lá, né? Na realidade é a terra dos filisteus, aquele negócio todo. Aí, se você for querer brigar com isso aí você tem que ir para a Bíblia. Aí você vai para a Bíblia. Aí, aonde começa essa parada toda? Começa com Abraão. Então vai ter que retornar Abraão,
aquela pulada de cerca que Abraão deu, com a concubina, aí nasceu lá Ismael, aí depois Abraão já velho pegou Sara velha também, mas Sara velha engravidou, aí nasceu Jacó, nasceu Isaac, entendeu? E aí Sara pegou e mandou Ismael embora e Isaac ficou. Aí depois de Isaac nasceu Jacó, aquele negócio todo, entendeu? Então vai ter que brigar com Abraão, porque Abraão fez teve lá dois relacionamentos, nasceu 2 filhos, e desde então eles brigam lá, é lá de Abraão. Aí vai fazer o quê? Vai voltar em Abraão para ver quem brigou. Então tem que olhar esses negócios aí. Por quê? Porque os israelitas, depois que saíram da escravidão do Egito, aí tem que olhar também isso aí. Por quê? Porque depois que eles saíram da escravidão do Egito, ficaram 40 anos lá no deserto, rodando que nem uns tontos, para cima e para baixo, não sabia para onde ia, 40 anos rodando no deserto. Quando atravessaram lá o rio e Moisés morreu, Josué mandou lá 12 espias olhar, e 2 voltaram e falaram, a terra é boa, só que os caras são muito grandes. Mas aí tinha a promessa de Deus, essa terra é de vocês, vai lá e toma ela de assalto. E aí foram e tomaram de assalto. E aí é que começou esse negócio aí de quem é a terra, não sei. Aí vai lá ver a história, que na Bíblia tem a delimitação do Estado de Israel. Está lá na Bíblia. Então, esse cara, esse prefeito, aí ele está defendendo a terra onde Jesus nasceu, só que a terra onde Jesus nasceu é dos judeus. Olha que imbecil. Quando eu falo imbecil, assim, uma imbecilidade que ele falou, né? Eu não vou chamar o cara de imbecil. É uma desinteligência dele em querer passar como se fosse a terra de um povo, só que no passado está na cara que essa terra era de outro povo. Porque Jesus nasceu em Belém, Jesus era judeu, e Belém era a cidade dos judeus. Se depois passou para a Palestina, alguém tem que explicar aí o que aconteceu, que eu falei que foi o Império Romano que mudou o nome daquela terra ali. E vou te falar uma coisa, olha só como o pessoal... Belém fica na Cisjordânia. E a Cisjordânia, que foi um território ganho por Israel na guerra, lá convive judeus, cristãos, palestinos. Não tem muita briga lá. Inclusive a cidade de Belém, que tem muito turista, etc. Vai lá o pessoal lá, Jesus nasceu aqui, tem lá a igreja, esqueci o nome da igreja. O pessoal convive lá normal, não tem esse negócio. Por que não tem negócio lá? Porque não tem célula terrorista lá. Se chegar uma célula terrorista lá, aí vai virar a mesma bagunça que em Gaza, entendeu? Não tem célula terrorista nesses territórios aí, ali perto da Cisjordânia, onde está Belém, que fica perto de Jerusalém, entendeu? Nunes, como é que tu sabe disso? Eu vejo internet também, pomba, entendeu? Apesar de que eu leio a Bíblia. Pouco, mas leio. E quando eu leio, eu mais ou menos entendo facilmente como é que é a história ali. É ler e entender, né? Nunes, tu está entendendo errado. Posso até entender errado, mas se você for ver o que eu falei, é o que está nos livros de geografia, no livro bíblico e nos livros de história. Recomendo que esse prefeito leia a Bíblia, os livros de história e, qual foi o outro que eu falei? Os livros de geografia, entendeu? Tá aí. É muito imbecil falando coisa absurda com relação à guerra, né? Mas fazer o quê? É a tropa do amor que está falando. O amor venceu e o amor fala que tem que matar os... O que acontece na Palestina, acontece aqui, nos Morros Carioca. Falou?